a palavra para sedentos é um pouco a mais, assim, mas é isso que o Senhor quer, na verdade é isso que o Senhor sempre quer, um pouco mais de nós, Ele quer tudo, na verdade, né? Ele não exige nada pela metade, Ele sempre quer tudo, na verdade. E eu falei, amém, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que nós possamos, sim, sentir a Tua presença, que nós possamos, sim, aprender um pouco mais da Tua palavra através daquilo que o Senhor colocar no meu coração. E antes de iniciar a palavra, eu quero louvar um louvor, só que eu quero fazer dele a nossa oração nessa noite. Tanto a minha oração para que nós possamos iniciar essa palavra, quanto a oração de cada um de nós, porque às vezes nós precisamos falar, Senhor, que o Senhor possa tirar a nossa religiosidade. Senhor, que o Senhor possa tirar esse espírito de resistência que muitas das vezes nós temos com a palavra do Senhor, que muitas das vezes nós temos com até mesmo o nosso próximo. Então que toda resistência nessa noite, querido, caia por terra. Porque se tem uma coisa que o Senhor ele não despreza, é um coração quebrantado e contrito. Então que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos nos quebrantar, querido. Nós possamos falar, Senhor, nós estamos aqui para receber. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Não importa o meu irmão da direita, não importa o meu irmão da esquerda, não importa a mim que estou a falar, a ministrar nessa noite. Que nós viemos aqui com um propósito, querido. Propósito nas nossas vidas é tudo, amém? O Senhor Jesus, Ele com 12 anos, Ele tinha propósito, mas Ele não tinha ministério. E ali Ele passou a fazer muitas coisas como um homem normal, mas Ele já tinha um propósito. Então isso já mostra que propósito nas nossas vidas é tudo. Então nós temos que ter propósito diante do Senhor, amém? Então nós vamos louvar nessa noite. Queridos, feche os seus olhos. Esqueça tudo, esqueça o problema, esqueça aquilo que possa estar afligindo o teu coração, esqueça o teu dia de amanhã, a tua conta que tu tem para pagar, eu também tenho. Mas nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos num ambiente de glória, querido. Então esse ambiente ele tem que ser o mais agradável para nós, porque é o Senhor que se faz presente neste lugar. E a palavra do Senhor diz que onde o Senhor está, ali a liberdade. Então nós temos toda a liberdade nesta noite, amém? Então que você possa fechar os seus olhos e louvar essa canção. Faça aí a tua oração, ore por mim nessa noite, ore para que o Senhor possa abrir um rio neste lugar, para que o Senhor possa derramar um rio de cura neste lugar, e que toda resistência, em nome de Jesus, caia por terra, que o nosso coração seja quebrantado, em nome de Jesus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus dias. Me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das prisões do passado. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus dias, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, só tu pisas palavras de vida eterna. Aonde me estou, Aleluia! Glória a Deus! tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então me dou.
Ele tem palavras de vida eterna, amém? Para onde nós iremos? Só o Senhor pode saciar a nossa sede, querido. Só que tem uma questão: o Senhor ele pode saciar a nossa sede, mas só bebe quem tem sede, amém? Só bebe da água do Senhor quem tem sede. Nós temos que ter sede, querido. Nós temos que provocar a sede do Senhor sobre o nosso interior, amém? Essa sede, querida, ela tem que fluir no nosso interior, porque o Senhor fala que o rio de água viva dele está dentro do nosso interior, ele está fluindo do nosso interior, querido. Então que nessa noite, que essa fonte possa ser jorrada em nome de Jesus, amém? Então você pode tomar o seu lugar. Neste mesmo espírito de adoração, você pode ficar à vontade, você pode sentar para ouvir a palavra do Senhor. Querido, a presença do Senhor, ela transforma, ela muda qualquer situação. Todo lugar ele é comum até que Jesus passe por ele. Então que nessa noite nós tenhamos a consciência de que o Senhor está passando aqui, amém? O Senhor ele está passando aqui para trazer mudança, para trazer transformação, para trazer libertação. Ele é aquele que liberta, é aquele que restaura. E eu vejo que o Senhor ele quer que nós venhamos a voltar às origens. A ideia de Deus sempre foi levar o homem à origem correta, para que nós possamos entender. Efésios 1,4 diz que Ele nos elegeu nele, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante da sua palavra. Ou seja, querido, às vezes a gente se pergunta o seguinte: eu tenho saudade do céu. Às vezes a gente fala isso, né? Nossa, eu tenho saudade do céu, mas como se a gente nunca esteve no céu? Às vezes a gente fala assim: nada nessa terra pode me satisfazer. Por que nada nessa terra pode nos satisfazer? Porque a nossa origem é do céu, querido. O céu ele não é só o nosso destino, ele é a nossa origem também. Porque Efésios deixa isso bem claro, ele nos elegeu nele, querido. Ele nos elegeu nele. Então por isso que às vezes nós falamos assim: Senhor, mas às vezes nada me satisfaz. Às vezes eu não posso, eu tenho tudo, eu tenho uma vida maravilhosa com Deus, mas ainda assim nós sentimos saudade do céu. Mas é porque o quê? O Senhor ele nos elegeu nele, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante da sua palavra, amém? Eu quero falar um pouco nessa noite de um avivamento, mas eu quero falar de um avivamento, aquele avivamento de não tampa voando. Eu quero falar avivamento de fundo caindo, porque avivamento é aquele que nos faz chorar, aquele que a palavra vem de encontro àquilo que nós estamos muitas das vezes falhando com o Senhor. Eu considero isso verdadeiro avivamento também. Aquele avivamento que nós possamos falar assim: Senhor, que nós saímos pensando na palavra em que ouvimos, que nós falamos: Senhor, eu preciso mudar isso, mudar aquilo. Isso é um avivamento. Isso é mais um avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas. E Salmos 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele que fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, esse receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Querido, essa palavra aqui, no momento que fala assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória, ela significa nada mais, nada menos, no original, dessa época trazendo para hoje, significa entendimento para as pessoas, entendimento para os servos. Ou seja, nós fazemos parte de um reino, querido. Nós não somos só mais uma religião, nós não somos só mais um bando de evangélicos, nós não somos mais um bando de um povo gospel. Nós somos eleitos no Senhor, que fazemos parte de um reino a qual ele tem a continuação dele é se expandir. Nós temos que ter essa ciência. Nós somos servos do Senhor. A própria Bíblia ela nos chama de filho. Quem nos chama de evangélico, quem nos chama de crente, claro, isso nós somos crentes do Senhor porque nós cremos no Senhor. Mas o que nos chama de evangélico é o sistema. É uma revista que nós lemos lá e fala: fulano de tal evangélico tal, fulano de tal aceitou Jesus e hoje ele é gospel, não sei o quê. Mas a Bíblia não nos chama de herdeiro, ela nos chama de filho, entendeu? Então nós temos que ter essa ciência de que nós temos um pai, nós estamos vivendo em um reino e que nesse reino há o quê? Paternidade. A paternidade é o próprio Senhor. Amém? Então aqui significa o seguinte: abram-se portais, abram-se portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e valente.
o Senhor valente nas guerras. Significa que nós levantamos a nossa cabeça e tenhamos entendimento diante daquilo que estamos ouvindo. A palavra do Senhor em Mateus diz, eu não me lembro agora, acredito que seja Mateus 23, diz o seguinte, que se nós não tomarmos cuidado, vem o maligno e vai roubar a semente da palavra em nós, vai roubar a semente da sabedoria que nós temos. Então nós temos que prestar atenção com aquilo que nós estudamos, nós temos que prestar atenção muitas das vezes com algumas pregações para que não vire jargão sobre a nossa vida e a gente fica em um parâmetro, a gente não anda para lugar nenhum, a gente fica coberto de religiosidade, coberto de tradições que só nos afastam do reino, só nos afastam do Senhor, querido, e que nós temos que ter no nosso coração é que onde a presença de Deus está, ali a liberdade. Amém? E continuando aqui, o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, abram-se portais, abram-se portas antigas. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Querido, é um tempo, o Senhor tem ministrado muito a questão de alinhamento. Às vezes a gente acha que somente ir na igreja já é o bastante, somente... A gente até parece uma televisão, um celular que a gente programa e fala assim, hoje é dia de ir para a igreja, mas e o alinhamento com Deus? E aquela questão de nós estarmos na igreja, mas muitas das vezes nós não estamos participando do que aquilo está falando, do que está sendo colocado na igreja, e muitas das vezes nós não somos igrejas. Às vezes a gente é igreja só hoje é domingo e amanhã é segunda-feira. A gente vai ser alguém comum, alguém muito comum ou até pior do que nós entramos hoje aqui. Então nós temos que mudar isso, nós temos que ser igreja para poder vir à igreja. Nós temos que ser um diferencial para poder fazer a diferença. Amém? E que nem quando Ezequiel, o alinhamento que Deus está trazendo para nós é que nem quando Ezequiel soprou, ele chegou num vale de ossos secos e liberou uma palavra. E ele falou, cada osso correu para o seu osso. Isso é um alinhamento, porque a palavra do Senhor, ela traz alinhamento para as nossas vidas. E ela fala, ela determina, ela é liberada, e aquilo, a partir daquela liberação da palavra do Senhor, nós vamos ver coisas acontecerem, nós vamos ver o Senhor fazendo maravilhas sobre as nossas vidas. Às vezes nós ficamos bitolados tanto em uma questão de vitória, em uma questão de Deus precisa realizar essa promessa, e nós esquecemos do reino, ou às vezes nós nem entendemos o reino, nós nem sabemos do reino. Às vezes confundimos a igreja com o reino, e na verdade a palavra igreja, ela vem do original, que significa chamados para fora. O Senhor fala o seguinte, que ele traria as pessoas para a própria igreja, só que no seguinte, queridos, que nós não tenhamos essa questão de essa bitolação em relação ao quê? A confundir igreja com reino. Nós temos que saber, o reino é totalmente espiritual, querido. Às vezes nós estamos aqui e a nossa carnalidade às vezes pode falar um pouco mais alto, às vezes um problema nos faz ficarmos distante do Senhor, e aí o que acontece? O reino passa, nós tivemos a oportunidade de estar ali aprendendo um pouco mais no reino, tivemos a oportunidade de estar junto com o Senhor servindo, porque o reino é nada mais, nada menos do que servir. Você pode servir com a sua adoração, com o seu glória a Deus, com o seu louvor, não importa, querido. O importante é nós servirmos ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aleluia, glória a Deus. Então, querido, a única coisa capaz de trazer alinhamento para nós é a palavra do Senhor. Nós temos 3 tipos. Às vezes a gente pode estar quando a gente está confuso, a gente acaba misturando as coisas, e tudo que a gente não entende, a gente não desfruta, e tudo que nós entendemos melhor, nós desfrutamos melhor. Então às vezes você fala assim, nossa, não tô conseguindo compreender algumas coisas na minha vida, e está difícil. Querido, você é o discernimento completo em todos os sentidos da nossa vida. Para que nós possamos viver um propósito, nós temos que entender o propósito. Nós temos que entender, falar assim, explica, fala para mim o porquê disso, ou até mesmo para quê. Tudo bem que Ele é Deus, Ele faz conforme Ele quer, mas se nós falarmos, Senhor, qual que é o propósito de tudo isso? Qual que é o propósito dessa mudança? Qual que é o propósito dessa luta que eu estou passando? O Senhor, Ele vai te levar, querido. E quando você passar a entender o propósito dessa luta, quando você for ver, você já passou por ela há muito tempo. Eu tive uma experiência, eu passei por uma luta assim, horrível na minha vida, uma experiência muito forte na minha vida, e que eu me vi muitas das vezes. Eu tentei ir para o mundo, não consegui, porque quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Eu tentei fazer todas as coisas, sabe, tentei desviar, para ser bem claro, eu tentei, mas eu não consegui. O Senhor sempre me trazendo, eu me sentia estranha diante das pessoas que estavam fazendo coisas do mundo. Eu tentava ir para lugares e eu me sentia, eu falava, não, tô me sentindo um ET, sabe, eu me sentia diferente, e eu falava assim, o que está acontecendo? E aí o Senhor começou a fazer o quê? Trazer propósitos entendidos na minha vida. E propósitos entendidos, ele traz
ações definitivas. Ou seja, o Senhor começou a explicar para mim, me mostrar qual que seria o propósito de tudo, e falou para mim assim: você já pisou no meu lugar, você já pisou no Santo do Santo, em outro lugar eu não te quero, em outro lugar eu não vou permitir que você vá. Então, queridos, eu falei assim: é necessário, é essencial nós entendermos o propósito de cada luta, é essencial nós entendermos o propósito de cada situação que nós possamos estar vivendo. Então, eu me deparo com o seguinte, com 3 tipos de evangelho. Tem existido hoje nos nossos dias o evangelho do legalismo, que ele gera condenação, certo? O evangelho do humanismo, que ele gera bajulação, e o evangelho do Espírito, que gera convicção. Nós temos nesse tempo, querido, que ser batizado de discernimento, para que não venha o inimigo e roube a semente da sabedoria em nós. Nós temos que falar: Senhor, não me dê somente conhecimento, me dê revelação da palavra, querido, porque revelação e conhecimento são 2 coisas parecidas, porém são totalmente diferentes uma da outra. Uma coisa é você ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e outra coisa é você falar: Senhor, me dê revelação da palavra, e o Senhor vai te levar em um lugar dele e vai te mostrar por que ele é teu pastor e por que nada vai te faltar. Aleluia, então, glória a Deus. Da palavra é o Senhor te levar a lugares nele. Todos nós somos capazes de fazer isso, todos nós podemos fazer isso, para que o Senhor se revele a nós, querido. Às vezes nós falamos: Senhor, revela o teu amor sobre as nossas vidas, revela a tua graça sobre as nossas vidas. Ele revela. Busca um pouco mais de revelação da palavra do Senhor, porque ele vai revelar a cada um de nós. E uma coisa que Deus ele vai fazer nos dias de hoje, ele vai nos sinalizar com coisas que temos que discernir, porque às vezes a gente recebe, por exemplo, uma profecia, e a profecia ela tem 3 elementos. Ela tem a revelação, ela tem a interpretação e ela tem a aplicação. Mas sabe qual que é o problema nos dias de hoje? De muitos templos, de muita eclésia, de muita igreja. O problema é a forma com que, não a forma com que é revelado, mas a forma com que é interpretada. Às vezes é que nem nós estávamos conversando ontem e isso aqui já estava até escrito. Eu falei: não foi em vão esse convite, porque eu pensei em falar: pastora, eu preciso me preparar um pouco mais. Eu não falo nem preparar a palavra, porque a palavra já está preparada. Quem temos que nos preparar somos nós para falar dela. E eu falei assim: pastora, eu não sei, eu preciso me preparar um pouco mais. E de repente, e aí eu me deparei com uma conversa, estávamos conversando até, o Jorge aqui, a pastora, a Marcela, o Arthur, um pessoal assim, estávamos discutindo, falando de Deus, né? E aí, e tudo que a maioria que nós estávamos falando, eu estava só lembrando de que estava no que eu já tinha escrito. Eu escrevi isso daqui no decorrer da semana, com uma situação que eu me deparei. E eu comecei a escrever. Eu sou assim, eu escuto um louvor e eu lembro de alguma coisa, eu começo a escrever uma ministração que o Senhor me dá. E eu leio alguma coisa e o Senhor me revela algo, eu também começo a escrever para que eu não possa esquecer. E eu falei: é cristocência. É propósito, porque nós precisamos ouvir. Existem pessoas sedentas naquele lugar que precisam ser despertadas, que precisam ouvir algo dessa parte. E aí o seguinte, nós falamos aqui continuando falando de revelação, o problema é da forma com que ela é interpretada. Porque é o seguinte, no tempo quando Jesus foi até a casa de Cornélio, Jesus falou o seguinte, tinha um justo, né, ali dando esmolas, e Jesus falou que mandou Pedro ir até a casa de Cornélio para que ele pudesse ser discipulado propriamente por Pedro. Porque Pedro, né, andava com Jesus, então algo ele tinha para oferecer. Quem anda com Jesus sempre tem algo a oferecer. Se nós estamos ali lado a lado com o Senhor, a gente nunca vai falar assim: nossa, não, a gente sempre vai ter algo a oferecer, a gente sempre vai saber fazer, como resolver uma situação. Então é o seguinte, Pedro ali andando com Jesus, ele tinha algo para oferecer a Cornélio. Então Jesus falou assim: quem vai te discipular é Jesus, é Pedro. E aí Jesus correu na casa de Pedro e falou: Pedro, eu tenho que mostrar 3 vezes uma visão para você. É uma visão com um lençol e com alguns animais imundos, né? E Jesus revelou para Pedro dessa forma, até para que Pedro pudesse se tocar que ele teria que ir até a casa de Cornélio.